Olá! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, seja bem-vindo! Fora Bolsonaro, tudo bem com vocês? Gente, que bom que tá podendo gravar outro episódio. Faz tempo que eu não posto episódio, mas é porque estava sem tempo trabalhando. Mas deixa eu te falar que mesmo quando demorar para aparecer um novo episódio do Literatura Oral, não significa que eu parei o podcast, tá? É só porque eu tô ali correndo, fazendo algum trabalho. Eu adoraria que o podcast fosse a minha fonte de lucro e eu pudesse investir mais tempo aqui. Mas enquanto não rola, vai ser assim. Eu não vou mais poder prometer uma periodicidade definida como eu fazia antes, de postar uma vez por semana. Mas sempre vai chegar um dia que eu vou vir aqui postar outro episódio. Fica essa dica para ti também. Se não deu tempo de fazer tudo hoje, faz o que é mais urgente e tá tudo bem. A gente faz o que pode. No último episódio, li o poema Todas Iguais, que está no livro A Mulher Submersa, de Mar Becker. Hoje vou iniciar a leitura comentada de um romance, que faz tempo que eu não faço. Vai ser O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Quem acompanha o podcast já sabe como é. E para quem é novo por aqui, funciona assim. Quando eu faço a leitura de um romance, são vários episódios de leitura, com comentários e análises da narrativa no início e no final de cada episódio. A cada novo episódio, eu retomo brevemente o que foi lido no anterior e no final chamo a atenção para o que foi lido no dia. Marcando o início e o fim da leitura, vocês ouvem a vinheta do Literatura Oral. Então, entre uma vinheta e outra, é a leitura da obra tal e qual o autor escreveu. Nada do que é dito ali é opinião minha. E aí eu leio a obra na íntegra. Só que com O Crime do Padre Amaro, eu vou fazer uma coisa diferente. Como Eça de Queiroz era muito detalhista em descrições e o livro é enorme, para que a gente não tenha uns 20 episódios do mesmo livro, eu vou suprimir algumas das descrições, mas a essência da narrativa e as descrições principais serão mantidas. E aí eu vou lendo e fazendo comentários, sem pressa, postando quando der e fazendo quantos episódios esse livro render. Então, te inscreve no canal, deixa teu like, teus comentários para eu saber o que tu tá achando e bora começar! José Maria de Eça de Queiroz foi um escritor português que viveu entre 1845 e 1895. Ele teve uma vida curta, mas intensa, escreveu muito. Ele escreveu mais de 10 romances, entre outros gêneros, como contos, cartas, literatura de viagem. A maioria desses trabalhos é publicado depois que ele morre por um dos filhos. Aliás, um abraço para os ouvintes de Portugal. Eça de Queiroz foi também diplomata, mas a curiosidade é que, apesar de ter sido uma pessoa muito influente no seu tempo e bem-sucedido na carreira e na vida pessoal, Eça nasceu de pais não casados, o que na época ainda era um escândalo. Inclusive, o pai dele era brasileiro, só a mãe que era portuguesa. Para ver, como o preconceito não tem nenhum fundamento, porque ele foi um sucesso, tanto como escritor como na carreira de diplomata. Quando eu era adolescente e ouvi pela primeira vez o nome desse autor, Eça de Queiroz, em função de uma adaptação de Os Maias para uma série da Globo, eu lembro de pensar, mas esse nome, Eça, é de homem ou de mulher? Não que isso importe e que exista nome masculino ou feminino. Hoje o mundo está bem mais livre sobre essa polarização, mas foi uma dúvida que me ocorreu por achar o nome muito diferente. Na primeira metade do século XIX, Portugal vive uma agitação política. A partir de 1851, tem início uma nova etapa na monarquia constitucional portuguesa. Foi um período chamado de regeneração, e uma das principais características foi a aproximação com outros países europeus. Portugal fica no extremo oeste da Europa e é isolado do continente quanto ao idioma. Nenhum outro país europeu fala português, Isso tudo deixava Portugal meio de lado.
e esse período visou uma aproximação em relação à cultura dos outros países, o que resultou bastante positivo para Portugal. Com isso, toda uma geração de portugueses chega à idade adulta com uma mentalidade que se aproxima geográfica, cultural e filosoficamente ao que está acontecendo no restante da Europa Ocidental. E o que está acontecendo é uma reação contra o ultrarromantismo, que era a estética literária que vigorava até a primeira metade do século XIX. Essa mudança de mentalidade influencia os estudantes da década de 1870, e essa de Queiroz estava entre esses jovens. O que começa a vigorar na segunda metade do século XIX, em termos de estética literária e artística, é o período do realismo, como uma reação ao romantismo anterior. O realismo coincide com o início da modernidade, surgimento de máquinas a vapor, estradas de ferro. O mundo está mudando, e essas mudanças aparecem no novo jeito de fazer literatura. Os primeiros trabalhos do Essa foram publicados na revista Gazeta de Portugal e foram depois organizados em livro, publicado póstumamente com o título Prosas Bárbaras. E o realismo em Portugal inicia justamente com a publicação de O Crime do Padre Amaro, em 1875. A obra já foi chamada de novela e de romance. Eu vou usar a nomenclatura romance, que eu acredito que é adequada. Pela sua produção, o autor é considerado o maior representante da prosa realista da língua portuguesa. E ele foi um inovador na prosa. Ousou, criou novas formas de linguagem, neologismos e mudanças de sintaxe. E essa palavra dá uma vontade de pronunciar como táxi, porque é com X, mas não pode. Tem que falar sintaxe. E o que é isso que o Essa inovou? Tem a ver com a estrutura da frase, relações de concordância, de subordinação, enfim, tem a ver com o jeito de estruturar o texto. Lembra que eu falei que Portugal estava vivendo uma troca cultural com os demais países europeus? Pois com isso entram no país livros de outros lugares, e Essa de Queiroz foi muito influenciado pelo francês Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary. De maneira geral, os livros de Queiroz abordam temas simples e do cotidiano, mas ô coisinha para guardar complexidade ao cotidiano, minha gente. É ou não é? O texto dele tem humor, ironia, algum pessimismo, às vezes, e crítica social, que a gente vai ver bastante em O Crime do Padre Amaro. Diferente do idealismo romântico, o realismo busca narrar de uma forma próxima ao que era visto e percebido pelos autores. Então, o realismo tem crítica social, e Queiroz faz duras críticas aos valores da burguesia portuguesa e à corrupção da igreja. A gente tem que lembrar que Portugal é um país bastante católico, e no século XIX a influência e o domínio do catolicismo era ainda maior. Essa de Queiroz escreveu diversos romances nos quais enfatiza a questão da hipocrisia da burguesia, aliada à análise psicológica das personagens, o que também era uma inovação, porque o romantismo não entra na cabeça das personagens, não vasculha as motivações e angústias secretas. O realismo vai fazer isso. Queiroz estava comprometido com uma reforma social por meio da sua obra. Em 1871, ele entra para um grupo formado por intelectuais portugueses rebeldes comprometidos com uma reforma social e artística, que ficaram conhecidos como a Geração de 70. Eles achavam que a literatura portuguesa de então não era original e era hipócrita, e queriam fazer diferente. Que boa fase deve ter sido, hein? Com pessoas querendo mudar as mentalidades, oxigenar as artes. Agora é um momento de tanta desesperança que dá vontade de entrar numa máquina do tempo e ir lá participar da Geração de 70 em Portugal. Será que admitiam mulheres?
Bom, o crime do Padre Amaro vem exatamente com esse ímpeto de crítica à hipocrisia reinante. Pelo título, a gente já percebe uma ousadia do autor, porque o crime é de um padre. E isso dito no título, em uma sociedade em que a igreja manda muito, e teoricamente eram os donos da razão e detentores da moral e dos bons costumes, sabe aquela? Nesse aspecto, como o catolicismo português foi menos crítico que o irlandês, por exemplo, porque acho que o livro de Queiroz não sofreu nenhum tipo de censura com esse título e com o teor de crítica que a gente vai ver. E James Joyce, irlandês, por muito menos crítica que fez a igreja, e muitos outros escritores irlandeses, até bem pouco tempo atrás, tiveram obras censuradas e impedidas de serem publicadas na Irlanda. Mas não sei, talvez o crime do Padre Amaro tenha sofrido censura, eu que não saiba ainda. Como o crime do Padre Amaro é um texto antigo, aparecem algumas palavras diferentes. Na leitura de hoje, vocês vão escutar cabido. Significa um conjunto de clérigos. Vai ter muito vocabulário ligado à religião católica. Outra palavra diferente que aparece também é do jargão da hierarquia eclesiástica, chantry, que é o nome do encarregado do coro na igreja. Coadjutor é outro título no exercício das funções religiosas. Vai aparecer a palavra baeta, não é beata, é baeta, que é um tecido de lã ou algodão. E os padres entram na igreja persignando-se, quer dizer, benzendo-se. Eu tenho muito ainda a acrescentar, mas como vão ser vários episódios sobre esse livro, tem tempo. Vamos logo nos jogar na leitura dessa obra que eu adoro. O crime do Padre Amaro. Foi no domingo de Páscoa que se soube, em Leiria, que o pároco da Sé, José Miguéis, tinha morrido de madrugada com uma apoplexia. O pároco era um homem sanguíneo e nutrido, que passava, entre o clero diocesano, pelo comilão dos comilões. Contavam-se histórias singulares da sua voracidade. O Carlos da botica, que o detestava, costumava dizer, sempre que o via sair depois da cesta, com a face afogueada de sangue, muito infartado, lá vai a jiboia esmoer. Um dia estoura. Com efeito, estourou, depois de uma ceia de peixe. A hora em que defronte, na casa do Dr. Godinho, que fazia anos, se polcava com alarido. Ninguém o lamentou, e foi pouca gente ao seu enterro. Em geral, não era estimado. Era um aldeão. Tinha os modos e os pulsos de um cavador, a voz rouca, cabelos nos ouvidos, palavras muito rudes. Nunca fora querido das devotas. Arrotava no confessionário e, tendo vivido sempre entre freguesias da aldeia ou da serra, não compreendia certas sensibilidades requintadas da devoção. Perdera, por isso, logo ao princípio, quase todas as confessadas, que tinham passado para o polido padre Gusmão, tão cheio de lábia. E quando as beatas, que lhe eram fiéis, lhe iam falar de escrúpulos de visões, José Miguéis escandalizava-as, rosnando. Ora história, santinha, peça juízo a Deus, mais miolo na bola. As exagerações dos jejuns, sobretudo, irritavam-no. Coma-lhe e beba-lhe, costumava gritar. Coma-lhe e beba-lhe, criatura. Era miguelista, e os partidos liberais, as suas opiniões, os seus jornais, enchiam-no de uma cólera irracional. Cacete, cacete! Exclamava, meneando o seu enorme guarda-sol vermelho. Nos últimos anos, tomara hábitos sedentários e vivia isolado, com uma criada velha e um cão, o Joly. O seu único amigo era o Xandres Valadares, que governava então o bispado,
porque o senhor bispo, Dom Joaquim, gemia havia 2 anos o seu reumatismo numa quinta do Alto Minho. O pároco tinha um grande respeito pelo chantre, homem seco, de grande nariz, muito curto de vista, admirador de Ovídio, que falava fazendo sempre boquinhas e com alusões mitológicas. O chantre estimava-o, chamava-lhe Frei Hércules. Hércules pela força, explicava sorrindo, Frei pela gula. No seu enterro, ele mesmo lhe foi aspergir a cova, e como costumava oferecer-lhe todos os dias rapé da sua caixa de ouro, disse aos outros cônegos baixinho, ao deixar-lhe cair sobre o caixão, segundo o ritual, o primeiro torrão de terra: é a última pitada que lhe dou. Todo o cabido riu muito com essa graça do senhor governador do bispado. O cônego Campos contou a noite ao chá em casa do deputado Novaes. Foi celebrada com risos deleitados. Todos exaltaram as virtudes do chantre e afirmou-se com respeito que Sua Excelência tinha muita pilhéria. Dias depois do enterro, apareceu, errando pela praça, o cão do pároco, o Joly. A criada entrara com sezões no hospital, a casa fora fechada, o cão, abandonado, gemia a sua fome pelos portais. Era um gozo pequeno, extremamente gordo, que tinha vagas semelhanças com o pároco. Com o hábito das batinas, ávido de um dono, apenas via um padre e punha-se a segui-lo, ganindo baixo. Mas nenhum queria o infeliz Joly, enxotavam-no com as ponteiras os guarda-sóis. O cão, repelido como um pretendente, toda a noite uivava pelas ruas. Uma manhã apareceu morto ao pé da Misericórdia. A carroça do estrume levou-o. E como ninguém tornou a ver o cão na praça, o pároco José Miguéis foi definitivamente esquecido. 2 meses depois, soube-se em Leiria que estava nomeado outro pároco. Dizia-se que era um homem muito novo, saído apenas do seminário. O seu nome era Amaro Vieira. Atribuía-se a sua escolha a influências políticas, e o jornal de Leiria, A Voz do Distrito, que estava na oposição, falou com amargura, citando o Gólgota, no favoritismo da corte e na reação clerical. Alguns padres tinham se escandalizado com o artigo. Conversou-se sobre isso acremente diante do senhor chantre. Não, lá que há favor há, e que o homem tem padrinhos tem, disse o chantre. A mim, quem me escreveu para a confirmação foi o Brito Correia. Brito Correia era então ministro da Justiça. Até me diz na carta que o pároco é um belo rapagão. De sorte que, acrescentou sorrindo com satisfação, depois de Frei Hércules, vamos talvez ter Frei Apolo. Em Leiria havia só uma pessoa que conhecia o pároco novo. Era o cônego Dias, que fora, nos primeiros anos do seminário, seu mestre de moral. No seu tempo, dizia-se o cônego, o pároco era um rapaz franzino, acanhado, cheio de espinhas carnais. Parece que o estou a ver com a batina muito coçada e a cara de quem tem lombrigas. De resto, bom rapaz, e espertote. O cônego Dias era muito conhecido em Leiria. Ultimamente engordara, o ventre saliente enchia-lhe a batina e a sua cabecinha grisalha, as olheiras papudas, o beiço espesso, faziam lembrar velhas anedotas de frades lascivos e glutões. O tio Patrício, o antigo, negociante da praça, muito liberal e que quando passava pelos padres rosnava como um velho cão de fila, dizia às vezes ao vê-lo atravessar a praça, pesado, ruminando a digestão, encostado ao guarda-chuva: que maroto, parece mesmo Dom João VI. O cônego vivia só com uma irmã velha, a senhora Dona Josefa Dias, e uma criada, que todos conheciam também em Leiria, sempre na rua, entrouxada num chale tingido de negro, e arrastando pesadamente as suas chinelas de orelo. O cônego Dias passava por ser rico, trazia ao pé de Leiria propriedades arrendadas, dava jantares com peru e tinha reputação o seu vinho Duque de 1815. Mas o fato saliente da sua vida, o fato comentado e murmurado, era a sua antiga amizade com a senhora Augusta Caminha, a quem chamavam a sua joaneira, por ser natural de São João da Foz. A sua joaneira morava na Rua da Misericórdia e recebia hóspedes.
Tinha uma filha, a Améliazinha, rapariga de 23 anos, bonita, forte, muito desejada. O Cônego Dias mostrara um grande contentamento com a nomeação de Amaro Vieira. Na botica do Carlos, na praça, na sacristia da Sé, exaltou os seus bons estudos no seminário, a sua prudência de costumes, a sua obediência, gabava-lhe mesmo a voz, um timbre que é um regalo. Para um bocado de sentimento nos sermões da Semana Santa está a calhar. Predizia-lhe com ênfase um destino feliz, uma conesia de certo, talvez a glória de um bispado. E um dia, enfim, mostrou com satisfação ao coadjuntor da Sé, criatura servil e calada, uma carta que recebera de Lisboa, de Amaro Vieira. Era uma tarde de agosto e passeavam ambos para os lados da Ponte Nova. Andava, então, a construir-se a Estrada da Figueira. Em roda da ponte, a paisagem é larga e tranquila. Da ponte pouco se vê a cidade, apenas uma esquina das cantarias pesadas e jesuíticas da Sé, um canto do muro do cemitério coberto de parietárias e pontas agudas e negras dos ciprestes. O resto está escondido pelo duro monte ouriçado, de vegetações rebeldes, onde destacam as ruínas do castelo, todas envolvidas à tarde nos largos voos circulares dos mochos, desmanteladas e com um grande ar histórico. Ao pé da ponte, uma rampa desce para a Alameda, que se estende um pouco à beira do rio. É um lugar recolhido, coberto de árvores antigas. Chamam-lhe a Alameda Velha. Ali, caminhando devagar, falando baixo, o cônego consultava o coadjuntor sobre a carta de Amaro Vieira e sobre uma ideia que ela lhe dera, que lhe parecia de mestre. Amaro pedia-lhe com urgência que lhe arranjasse uma casa de aluguel barata, bem situada e, se fosse possível, mobiliada. Falava sobretudo de quartos numa casa de hóspedes respeitável. Bem vê o meu caro padre e mestre, dizia Amaro, que era isto o que verdadeiramente me convinha. Eu não quero luxos, está claro. Um quarto e uma saleta seria o bastante. O que é necessário é que a casa seja respeitável, sossegada, central, que a patroa tenha bom gênio e que não peça mundos e fundos. Deixo tudo isto à sua prudência e capacidade, e creia que todos estes favores não cairão em terreno ingrato. Sobretudo que a patroa seja pessoa acomodada e de boa língua. Ora, a minha ideia, amigo Mendes, é esta, metê-lo em casa da sua joaneira, resumiu o cônego com um grande contentamento. É rica a ideia, hein? Soberba ideia, disse o coadjuntor com a sua voz servil. Ela tem o quarto de baixo, a saleta pegada e o outro quarto que pode servir de escritório. Tem boa mobília, boas roupas. Ricas roupas, disse o coadjuntor com respeito. O cônego continuou. É um belo negócio para a sua joaneira. Dando os quartos, roupas, comida, criada, pode muito bem pedir os seus 6 tostões por dia e depois sempre tem o pároco de casa. Por causa da Amelinha é que eu não sei, considerou timidamente o coadjuntor. Sim, pode ser reparado, uma rapariga nova. Diz que o senhor pároco é ainda novo. Vossa Senhoria sabe o que são línguas do mundo. O cônego tinha parado. Ora, histórias. Então o padre Joaquim não vive debaixo das mesmas telhas com a afilhada da mãe? E o cônego Pedroso não vive com a cunhada e uma irmã da cunhada, que é uma rapariga de 19 anos? Ora essa. Eu dizia, atenuou o coadjuntor. Não vejo mal algum. A sua joaneira aluga os seus quartos, é como se fosse uma hospedaria. Então o secretário-geral não esteve lá uns poucos de meses? Mas um eclesiástico, insinuou o coadjuntor. Mais garantias, Sr. Mendes, mais garantias, exclamou o cônego, e parando com uma atitude confidencial. E depois, a minha é que me convinha, Mendes, a minha é que me convinha, meu amigo. Houve um pequeno silêncio. O coadjuntor disse, baixando a voz. Sim, Vossa Senhoria faz muito bem a sua joaneira. Faço o que posso, meu caro amigo, faço o que posso, disse o cônego, e com uma entonação terna, risonhamente paternal, que ela é merecedora. Boa até ali, meu amigo. Parou, esgazeando os olhos.
Olhe que em dia em que eu não lhe apareça pela manhã, às 9 em ponto, está num frenesi. Ó criatura, digo-lhe eu, a senhora rala-se sem razão, mas então é aquilo, pois quando eu tive a cólica o ano passado, emagreceu, Sr. Mendes. E depois não há lembrança que não tenha. Agora, pela matança do porco, o melhor do animal é para o Padre Santo, você sabe? É como ela me chama. Falava com os olhos luzidos, uma satisfação babosa. Ah, Mendes, acrescentou, é uma rica mulher. E bonita mulher, disse o coadjuntor respeitosamente. Lá isso, exclamou o cônego parando outra vez, lá isso. Bem conservada até ali, pois olhe que não é uma criança, mas nem um cabelo branco, nenhum só. E então que cor de pele, e mais baixo com um sorriso guloso. E isto aqui, ó, Mendes, isto aqui, indicava ao lado do pescoço debaixo do queixo, passando-lhe devagar por cima a sua mão papuda. É uma perfeição. E depois, mulher de asseio, muitíssimo asseio. E que lembrançazinhas! Não há dia que não me mande o seu presente. É o covilhete de geleia, é o pratinho de arroz doce, é a bela morcela de arouca. Ontem me mandou ela uma torta de maçã. Ora, havia de você ver aquilo. A maçã parecia um creme. Até a mana Josefa disse. Está tão boa que parece que foi cozida em água benta. E pondo a mão espalmada sobre o peito. São coisas que tocam a gente cá por dentro, Mendes. Não é lá por dizer, mas não há outra. O coadjuntor escutava com a taciturnidade da inveja. Eu bem sei, disse o cônego parando de novo e tirando lentamente as palavras. Eu bem sei que por aí rosnam. Pois é uma grandíssima calúnia. O que é que eu tenho muito apego àquela gente. Já o tinha em tempo do marido, você bem o sabe, Mendes. O coadjuntor teve um gesto afirmativo. A sua joaneira é uma pessoa de bem. Olhe que é uma pessoa de bem, Mendes, exclamava o cônego, batendo no chão fortemente com a ponteira do guarda-sol. As línguas do mundo são venenosas, senhor cônego, disse o coadjuntor com uma voz chorosa, e depois de um silêncio acrescentou baixo. Mas aquilo a vossa senhoria deve-lhe sair caro. Pois aí está, meu amigo. Imagine você que desde que o secretário-geral se foi embora, a pobre da mulher tem tido a casa vazia. Eu é que tenho dado para a panela, Mendes. Que ela tem uma fazendita, considerou o coadjuntor. Uma nesga de terra, meu rico senhor, uma nesga de terra. E depois as décimas, os jornais. Por isso digo eu, o pároco é uma mina. Com os 6 tostões que ele der, com o que eu ajudar, com alguma coisa que ela tire da hortaliça que vende da fazenda, já se governa. E para mim é um alívio, Mendes. É um alívio, senhor cônego, repetiu o coadjuntor. Ficaram calados. A tarde descaía muito límpida. O alto céu tinha uma pálida cor azul. O ar estava imóvel. Naquele tempo, o rio ia muito vazio. Pedaços de areia reluziam em seco. E a água baixa arrastava-se com um marulho brando, toda enrugada do roçar dos seixos. Bonita tarde, disse o coadjuntor. O cônego bocejou, e fazendo uma cruz sobre o bocejo, vamos-nos chegando às Aves Marias, hein? Quando, daí a pouco, iam subindo as escadarias da Sé, o cônego parou e, voltando-se para o coadjutor. Pois está decidido, amigo Mendes. Ferro o amaro na casa da sua joaneira. É uma pechincha para todos. Uma grande pechincha, disse respeitosamente o coadjutor. Uma grande pechincha. E entraram na igreja, persignando-se. Capítulo 2. Uma semana depois, soube-se que o novo pároco devia chegar pela diligência de Chão de Maçãs, que traz o correio à tarde, e desde as 6 horas o cônego Dias e o coadjutor passeavam no Largo do Chafariz, à espera de Amaro. Era então nos fins de agosto. Já tinha anoitecido quando a diligência, com as lanternas acesas, entrou na ponte ao trote esgalgado dos seus magros cavalos brancos e veio parar ao pé do chafariz, por baixo da estalagem do Cruz. O caixeiro do tio Patrício partiu logo a correr para a praça com o maço dos diários populares.
O tio Baptista, o patrão, com o cachimbo negro ao canto da boca, desatrelava, praguejando tranquilamente, e um homem que vinha na almofada, ao pé do cocheiro, de chapéu alto e comprido, capote eclesiástico, desceu cautelosamente, agarrando-se às guardas de ferro dos assentos. Bateu com os pés no chão para os desentorpecer e olhou em redor. «Ó Amaro!» gritou o cônego, que se tinha aproximado. «Ó ladrão!» «Ó padre mestre!» disse o outro com alegria, e abraçaram-se, enquanto o coadjutor, todo curvado, tinha o barrete na mão. Daí a pouco, as pessoas que estavam nas lojas viram atravessar a praça, entre a corpulência vagarosa do cônego Dias e a figura esguia do coadjutor, um homem um pouco curvado, com um capote de padre. Soube-se que era o pároco novo, e disse-se logo na botica que era uma boa figura de homem. O João Bicha levava adiante um baú e um saco de chita, e como aquela hora já estava bêbado, ia resmungando o bendito. Eram quase 9 horas, a noite cerrara. Em redor da praça, as casas estavam já adormecidas. Das lojas debaixo da arcada saía a luz triste dos candeeiros de petróleo. Entreviam-se dentro figuras sonolentas, caturrando em cavaqueira ao balcão. As ruas que vinham dar à praça, tortuosas, tenebrosas, com o lampião mortiço, pareciam desabitadas, e no silêncio o sino da sé dava vagarosamente o toque das almas. O cônego Dias ia explicando pachorrentamente ao pároco o que lhe arranjara. Não lhe tinha procurado casa, seria necessário comprar mobília, buscar criada, despesas inumeráveis. Parecera-lhe melhor tomar-lhe quartos numa casa de hóspedes respeitável, de muito conchego, e nessas condições. E ali estava o amigo coadjutor que o podia dizer, não havia como a da sua joaneira. Era bem arejada, muito asseio, a cozinha não deitava cheiro, tinha lá estado o secretário-geral e o inspetor dos estudos. E a sua joaneira, o Mendes amigo, conhecia-a bem. Era uma mulher temente a Deus, de boas contas, muito econômica e cheia de condescendências. Você está ali como em sua casa. Tem o seu cozido, prato de meio, café. Vamos a saber, padre mestre. Preço? Disse o pároco. 6 tostões. Que diabo, é de graça. Tem um quarto, tem uma saleta. Uma rica saleta, comentou o coadjutor respeitosamente. E é longe da sé? Perguntou Amaro. 2 passos. Pode-se ir dizer missa de chinelos. Na casa há uma rapariga. Continuou com a sua voz pausada o cônego Dias. É a filha da sua joaneira, rapariga de 22 anos, bonita, sua pontinha de gênio, mas bom fundo. Aqui tem você a sua rua. Era estreita, de casas baixas e pobres, esmagada pelas altas paredes da velha misericórdia, com o lampião lúgubre ao fundo. E aqui tem você o seu palácio, disse o cônego, batendo na aldábria de uma porta esguia. No primeiro andar, 2 varandas de ferro, de aspecto antigo, faziam saliência com seus arbustos de alecrim, que se arredondavam aos cantos em caixas de madeira. As janelas de cima, pequeninas, eram de peitoril, e a parede, pelas suas irregularidades, fazia lembrar uma lata amolgada. A sua joaneira esperava no alto da escada. Uma criada, enfesada e sardenta, alumiava com um candeeiro de petróleo, e a figura da sua joaneira destacava plenamente na luz sobre a parede caiada. Era gorda, alta, muito branca, de aspecto pachorrento. Os seus olhos pretos tinham já em redor a pele engelhada, os cabelos arrepiados, com um enfeite escarlate. Eram já raros aos cantos da testa e no começo da risca, mas percebiam-se uns braços rechonchudos, um colo copioso e roupas asseadas. Aqui tem a senhora o seu hóspede, disse o cônego subindo. Muita honra em receber o senhor pároco, muita honra. Há de vir muito cansado, por força. Para aqui tem a bondade, cuidado com o degrauzinho. Levou-o para uma sala pequena, pintada de amarelo, com um vasto canapé de palhinha encostado à parede, e defronte, aberta, uma mesa forrada de baeta verde. É a sua sala, senhor pároco, disse a sua joaneira. Para receber, para esparecer, aqui, acrescentou abrindo uma porta. É o seu quarto de dormir. Tem a sua cômoda, o seu guarda-roupa. Abriu os gavetões, gabou a cama batendo a elasticidade dos colchões. O
Uma campainha para chamar sempre que queira. As chavinhas da cômoda estão aqui. Se gosta de travesseirinho mais alto, tem um cobertor só, mas querendo... Está bem, está tudo muito bem, minha senhora, disse o pároco com a sua voz baixa e suave. É pedir, o que há, da melhor vontade. Ô, criatura de Deus, interrompeu o cônego jovialmente, o que ele quer agora é cear. Também tem a ceiazinha pronta, desde as 6 que está o caldo a apurar. E saiu para apressar a criada, dizendo logo do fundo da escada, vá, russa, mexe-te, mexe-te. O cônego sentou-se pesadamente no canapé e, sorvendo a sua pitada, é contentar, meu rico, foi o que se pôde arranjar. Eu estou bem em toda parte, padre mestre, disse o pároco, caçando os seus chinelos de orelo. Olha o seminário. E em feirão. Caía-me a chuva na cama. Para o lado da praça, então, sentiu-se o toque de cometas. Que é aquilo? Perguntou Amaro, indo à janela. Às 9h30, o toque de recolher. Amaro abriu a vidraça. Ao fim da rua um candeeiro esmorecia. A noite estava muito negra e havia sobre a cidade um silêncio côncavo de abóbada. Depois das cometas, um rufar lento de tambores afastou-se para o lado do quartel. Por baixo da janela, um soldado, que se demorara na alguma viela do castelo, passou correndo, e das paredes da misericórdia saía constantemente o agudo piar das corujas. É triste isto, disse Amaro, mas a sua joaneira gritou de cima. Pode subir, senhor cônego, está o caldo na mesa. Ora, vá, vá, que você deve estar a cair de fome, Amaro, disse o cônego, erguendo-se muito pesado. E detendo um momento o pároco pela manga do casaco, vai você ver o que é um caldo de galinha feito cá pela senhora, da gente se babar. No meio da sala de jantar, forrada de papel escuro, a claridade da mesa alegrava, com a sua toalha muito branca, a louça, os copos reluzindo à luz forte de um candeeiro de abajur verde. Da terrina subia o vapor cheiroso do caldo, e na larga travessa a galinha gorda, afogada no arroz úmido e branco, rodeada de nacos de bom paio, tinha uma aparência suculenta de prato morgado. No armário envidraçado, um pouco na sombra, viam-se cores claras de porcelana. A um canto, ao pé da janela, estava o piano, coberto com uma colcha de cetim desbotado. Na cozinha frigia-se, e sentindo o cheiro fresco que vinha de um tabuleiro de roupa lavada, o pároco esfregou as mãos regalado. Para aqui, senhor pároco, para aqui, disse sua joaneira. Daí pode vir-lhe frio. Foi fechar as portadas às janelas, chegou-lhe um caixão de areia para as pontas dos cigarros. E o senhor cônego toma um copinho de geleia, sim? Vá lá para fazer companhia, disse jovialmente o cônego, sentando-se e desdobrando o guardanapo. A sua joaneira, no entanto, mexendo-se pela sala, ia admirando o pároco, que com a cabeça sobre o prato comia em silêncio o seu caldo, soprando a colher. Parecia bem feito, tinha um cabelo muito preto, levemente anelado. O rosto era oval, de pele trigueira e fina, os olhos negros e grandes com pestanas compridas. O cônego, que não o via desde o seminário, achava-o mais forte, mais viril. Você era enfesadito. Foi o ar da serra, dizia o pároco, fez-me bem. Contou então a sua triste existência em feirão, na alta beira, durante a aspereza do inverno, só com pastores. O cônego deitava-lhe o vinho de alto, fazendo-o espumar. Pois é beber-lhe, homem, é beber-lhe. Desta gota não pilhava você no seminário. Falaram do seminário. Que será feito do rabicho, despenseiro, disse o cônego, e do caroxo que roubava as batatas? Riram, e bebendo, na alegria das reminiscências, recordavam as histórias de então, o catarro do reitor e o mestre do cantochão que deixaram um dia cair do bolso as poesias obscenas de Boccaccio. Como o tempo passa, diziam. A sua joaneira então pôs na mesa um prato covo com maçãs assadas. Viva! Não, lá nisso também eu entro, exclamou logo o cônego. A bela maçã assada, nunca me escapa. Grande dona de casa, meu amigo, rica dona de casa, cá a nossa sua joaneira, grande dona de casa. Ela ria, viam-se os seus 2 dentes de diante, grandes e chumbados. Foi buscar uma garrafa de vinho do Porto, pôs no prato do cônego, com requintes devotos, uma maçã desfeita, polvilhada de açúcar,
e batendo-lhe nas costas com a mão papuda e mole. Isto é um santo, senhor pároco, isto é um santo. Ai, devo-lhe muitos favores. Deixe falar, dizia o cônego. Espalhava-se-lhe no rosto um contentamento baboso. Boa gota, acrescentou, saboreando seu cálice de porto, boa gota. Olhe que ainda é dos anos da Amélia, senhor cônego. E onde está ela, pequena? Foi ao Morenal com a dona Maria. Aquilo, naturalmente, foram para a casa dos Gansosos passar a noite. Cá esta senhora é proprietária, explicou o cônego, falando do Morenal. É um condado. Ria com bonomia, e os seus olhos luzidios percorriam ternamente a corpulência de sua joaneira. Ah, senhor pároco, deixe falar, é uma nesga de terra, disse ela. Mas, vendo a criada encostada à parede, sacudida com aflições de tosse, oh, mulher, vai tossir lá para dentro, credo! A moça saiu, pondo o avental sobre a boca. Parece doente, coitada, observou o pároco. Muito achacada, muito. A pobre de Cristo era sua afilhada, órfã, e estava quase tísica. Tinha-a tomado por piedade. E também porque a criada que cá tinha foi para o hospital, a desavergonhada. Meteu-se aí com um soldado. O padre Amaro baixou devagar os olhos e, trincando migalhas, perguntou se havia muitas doenças naquele verão. Colerinas das frutas verdes, rosnou o cônego. Metem-se pelas melancias, depois tarraçadas de água e suas febritas. Falaram então das sezões do campo, dos ares de leiria. Que eu agora, dizia o padre Amaro, ando mais forte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tenho saúde, tenho. Ai, nosso Senhor lhe a conserve, que nem sabe o bem que é, exclamou a sua joaneira. Contou imediatamente a grande desgraça que tinha em casa. Uma irmã meio idiota, entrevada havia 10 anos. Ia fazer 60 anos. No inverno viera-lhe um catarro, e desde então, coitadinha, definhava. A bocado, ao fim da tarde, teve ela um ataque de tosse. Pensei que se ia embora. Agora descansou mais. Continuou a falar daquela tristeza, depois a sua Améliazinha, dos Gansosos, do antigo chantre, da carestia de tudo, sentada com o gato no colo, rolando com os 2 dedos, monotamente, bolinhas de pão. O cônego, pesado, cerrava as pálpebras. Tudo na sala parecia ir gradualmente adormecendo, a luz do candeeiro esmorecia. Os senhores, disse por fim o cônego mexendo-se, isto são horas. O padre Amaro ergueu-se e com os olhos baixos deu as graças. O senhor pároco quer lamparina? Perguntou cuidadosamente a sua joaneira. Não, minha senhora, não uso. Boas noites. E desceu devagar, palitando os dentes. A sua joaneira alumiava no patamar com o candeeiro, mas nos primeiros degraus o pároco parou e voltando-se afetuosamente. É verdade, minha senhora, amanhã é sexta-feira, é jejum. Não, não, acudiu o cônego que se embrulhava na capa de lustrina, bocejando. Você amanhã janta comigo. Eu venho por cá, vamos ao chantre, a Sé e por aí. E olhe que tenho lulas, é um milagre que isto aqui nunca há peixe. A sua joaneira tranquilizou logo o pároco. Ah, é escusado lembrar os jejuns, senhor pároco. Tenho o maior escrúpulo. Eu dizia, explicou o pároco, porque infelizmente hoje em dia ninguém cumpre. Tem vossa senhoria muita razão, atalhou ela, mas eu credo a salvação da minha alma antes de tudo. A campainha embaixo, então, retiniu fortemente. Há de ser a pequena, disse a sua joaneira. Abre, russa. A porta bateu, sentiram-se vozes, risinhos. És tu, Amélia? Uma voz disse adeuzinho, adeuzinho, e apareceu, subindo quase a correr, com os vestidos um pouco apanhados adiante, uma bela rapariga, forte, alta, bem feita, com uma manta branca pela cabeça e na mão um ramo de alecrim. Sobe, filha, aqui está o senhor pároco. Chegou agora a noitinha, sobe. Amélia tinha parado um pouco embaraçada, olhando para os degraus de cima, onde o pároco ficara, encostado ao corrimão. Respirava fortemente de ter corrido, vinha corada. Os seus olhos vivos e negros luziam, e saía dela uma sensação de frescura e de prados atravessados. O pároco desceu, cingido ao corrimão, para deixar passar, murmurando boas noites, com a cabeça baixa. O cônego, que descia atrás pesadamente, tomou o meio da escada, diante de Amélia. Então isso são horas, sua brejeira.
Ela teve um risinho, encolheu-se. Ora, vá se encomendar a Deus, vá, disse batendo-lhe no rosto devagarinho com a sua mão grossa e cabeluda. Ela subiu a correr, enquanto o cônego, depois de ir buscar o guarda-sol à saleta, saía, dizendo à criada que erguia o candeeiro sobre a escada. Está bem, eu vejo, não apanhes frio, rapariga. Então às 8, Amaro, esteja a pé. Vai-te, rapariga, adeus. Reza a Senhora da Piedade que te seque essa catarreira. O pároco fechou a porta do quarto, a roupa da cama entreaberta, a alva tinha um bom cheiro de linho lavado. Por cima da cabeceira pendia a gravura antiga de um Cristo crucificado. Amaro abriu seu breviário, ajoelhou aos pés da cama, persignou-se, mas estava fatigado. Vinham-lhe grandes bocejos. E então, por cima, sobre o teto, através das orações rituais que maquinalmente ia lendo, começou a sentir o tic-tac das botinas de Amélia e o ruído das saias engomadas que ela sacudia ao despir-se. Na leitura de hoje, iniciei o romance O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Pelo título da obra, a gente pode pensar duas coisas. Ou esse padre chamado Amaro comete um crime, ou o título é uma figura de linguagem, uma metáfora. E aí, na verdade, nenhum crime é cometido, mas é uma referência a algum comportamento do padre. Bom, vamos descobrir ao longo da leitura. De qualquer forma, atribuir um crime a um padre no título de uma obra, em um lugar super católico, foi uma atitude ousada de Queiroz. O romance inicia com indicativos da intensa atividade religiosa em Portugal, contando da morte de um pároco. E dá pistas também da hierarquia que existe na religião católica, com muitos postos a serem ocupados, muitos degraus para ascender na carreira de religioso. Sim, porque não deixa de ser uma carreira. E também tem pistas sobre a conexão entre religião e política. Desse pároco que morreu, diziam que era miguelista. Ser miguelista em Portugal se referia a apoiar a legitimidade da permanência de Dom Miguel de Bragança na linha de sucessão ao trono português. São defensores, portanto, da causa monárquica. Então, esse padre que morreu era monárquico. E aí eles se opunham aos liberais. A ação narrativa acontece na cidade de Leiria, no centro de Portugal. E é em função da morte desse pároco que Amaro é transferido para Leiria e assume no lugar dele. Tem boatos de que a nomeação dele foi por politicagem, porque ele é um cara novo, recém-saído do seminário. O mais certo é que tenha sido indicação do cônego Dias, que foi seu mestre de moral nos primeiros anos do seminário. Vamos guardar isso, hein, que o cônego Dias foi mestre do Amaro no seminário, mas não foi de qualquer coisa, foi mestre de moral. Cônego é um outro degrau na hierarquia do catolicismo e geralmente é alguém que trabalha na administração da igreja. O narrador se refere a esse cônego como alguém que faz lembrar anedotas de frades, lascivos e glutões. Vamos ver se esses adjetivos condizem com o comportamento de Dias. O que a gente já sabe dele é que o Dias tem propriedades, tem uma situação financeira boa, mas o que o povo comenta mesmo é da amizade dele com a Augusta, que chamam de Joaneira. Joaneira aluga um quarto na casa dela e tem uma filha de 23 anos, a Améliazinha. Quando Amaro é nomeado para a paróquia da cidade, Dias arruma para ele ficar hospedado lá na Joaneira. Mas Amaro não é o único padre em Leiria. A gente sabe que tem outro, porque ele foi citado lá no início, quando o narrador diz que as beatas não gostavam de se confessar com o padre que morreu e preferiam o padre Gusmão, que tem lábia. Vamos guardar também essa informação do Gusmão, que pode ser útil mais adiante, que ele tem lábia. E o cônego Dias cita vários outros padres da cidade.
que inclusive moram em casas com meninas jovens. Ele cita quando o adjutor sugere que pode ter algum problema Amaro morando na mesma casa que uma adolescente bonita, a Améliazinha. São muitos padres na cidade de Leiria, mas nenhum se importou com o cão do padre morto. Enxotavam o cachorro que ficou sem dono até que morresse também. Com isso, sabemos que a compaixão dos religiosos da cidade não é das maiores. A cidade tem um toque de recolher às 9h30. Isso significa que existe imposição de autoritarismo sobre a vida dos cidadãos. Amaro chega em Leiria, se acomoda na casa da joaneira e conhece a menina Amélia. Ele não é muito concentrado nas orações antes de dormir, até porque escuta em cima do quarto dele o barulho de Amélia despindo-se. O que será que vai acontecer? A gente viu que entre o Cônego Dias e a joaneira rola alguma proximidade, que foi insinuada na conversa dele com o adjutor. Sobre as posses dela para o coadjutor, o Cônego Dias diz que é um pedacinho de terra, quase nada, e que ele ajuda financeiramente a mulher. Na frente do Amaro, ele aumenta, sugere que a joaneira possui uma propriedade ampla. Na leitura deste episódio, eu li o S na frente do nome da joaneira como sua joaneira, mas eu acho que é melhor senhora, né? Eu vou fazer assim a partir do próximo episódio. Senhora joaneira, tá? Essa de Queiroz tentou traduzir a reforma social em Portugal na sua literatura, expondo o que ele considerava serem os males e os absurdos da ordem social conservadora, tradicional, predominante no país. O crime do padre Amaro é uma crítica à hipocrisia e corrupção na Igreja Católica, e desde o início diz a que veio, mostrando um lado não muito bom dos religiosos da cidade. Hoje iniciei a leitura de O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz. No próximo episódio do Literatura Oral, vamos saber como está sendo a adaptação de Amaro em Leiria. Por hoje eu fico por aqui, fiquem bem e até o próximo episódio do Literatura Oral.